Se a sua mente não te dá paz, isso vai parar agora. Se existe um peso no seu peito que você não consegue explicar, isso vai sair agora. E se você está cansado de lutar contra pensamentos que te prendem, escuta isso, porque algo está prestes a acontecer dentro de você. Isso não é só uma oração, é um ponto de virada. Ansiedade que te sufoca, tristeza que te consome, angústia que rouba o seu ar. Isso não vai permanecer, não depois desse momento, não hoje. Existe um Deus que está vendo cada pensamento escondido, cada crise silenciosa, cada noite em que você tentou ser forte e não conseguiu. E está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. E também: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Então fica comigo, não sai agora, porque nos próximos segundos, algo dentro de você começa a quebrar. A sua mente começa a desacelerar, o peso começa a sair, e uma paz que não vem de você começa a tomar conta. Feche os seus olhos agora. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração e não tenta controlar nada. Só escuta, porque nesse momento não é você que está tentando se acalmar. É Deus entrando onde você não consegue chegar. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste exato momento, eu te apresento essa vida que está cansada, sobrecarregada, emocionalmente esgotada. Tu conheces os pensamentos que não param, a ansiedade que aperta o peito, a angústia que sufoca e a tristeza que pesa na alma. Então agora, eu não peço, eu declaro que toda ansiedade comece a perder força. Agora, que toda opressão emocional comece a sair. Agora, que todo pensamento acelerado desacelere. Que toda voz de medo se cale. Em nome de Jesus, entra com a tua paz agora. Uma paz que invade, que preenche, que toma o lugar do caos. Assim como Jesus acalmou a tempestade, eu declaro: essa tempestade dentro dessa mente se acalma agora, se aquieta agora. Recebe paz, recebe alívio, recebe leveza. Isso, continua respirando, sente isso, porque algo já está mudando. Mesmo que você não entenda, já começou. E você não vai sair daqui da mesma forma. Diga dentro de você: eu entrego, eu descanso, eu confio. Eu não vou mais carregar isso sozinho. E a partir de agora, a paz de Deus começa a ocupar cada espaço onde antes havia ansiedade, dor e angústia. Porque você não está sozinho e nunca esteve. Agora presta atenção nisso. Não ignora o que você está sentindo, porque algo já começou. Talvez seja leve, talvez seja sutil, mas não é imaginação, é resposta. Porque quando Deus toca, não faz barulho primeiro. Ele começa por dentro, onde ninguém vê, onde ninguém entende, mas você sente. Se havia peso, está começando a sair. Se havia aperto no peito, está começando a aliviar. Se havia uma guerra na sua mente, ela está perdendo força agora. Mesmo que ainda existam pensamentos, eles já não têm o mesmo poder, porque algo foi quebrado e não volta mais. Então não duvida. Agora, não interrompe esse momento. Fica comigo, porque o que começou aqui não vai parar aqui. E eu quero que você faça algo. Agora, declara dentro de você, mesmo que seja em silêncio: eu não aceito essa ansiedade. Eu não aceito essa angústia. Eu não aceito viver assim. Eu recebo a paz de Deus. Eu recebo alívio. Eu recebo descanso. Em nome de Jesus. Isso. Continua, porque quanto mais você declara, mais a sua mente se alinha, mais o seu interior responde, e o que antes parecia impossível começa a se tornar real dentro de você. Agora escuta isso com muita atenção.
porque não é só a sua mente que está sendo tocada, o seu corpo também está sendo alcançado. Essas noites sem dormir, esse cansaço acumulado, essa dor que não passa, esse corpo que parece que não reage, isso não vai permanecer, não depois desse momento, não depois dessa oração. Talvez você já tenha passado por médicos, exames, filas de hospital. Talvez já ouviu diagnósticos que te assustaram. Talvez já tentou remédios, tratamentos. E mesmo assim, ainda dói, ainda pesa, ainda não passou. Mas existe um poder que não depende de fila, que não depende de tempo, que não depende de diagnóstico. E esse poder está te alcançando agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que toda enfermidade no seu corpo começa a perder força agora. Toda dor começa a sair agora. Todo desequilíbrio começa a se alinhar agora. Se existe insônia que está roubando suas noites, eu ordeno paz sobre a sua mente, descanso sobre o seu corpo, sono profundo, restaurador, vindo agora. Se existe doença no sangue, nos ossos, nos órgãos, eu declaro cura. Agora, toca nesse corpo, Senhor. Entra onde o remédio não chegou, alcança onde o médico não conseguiu e traz restauração completa, porque o mesmo poder que cura a alma também cura o corpo. E o que está acontecendo agora não é emocional, é real, é físico, é espiritual. Então recebe, não resiste, não duvida, porque essa dor não vai te acompanhar. Essa enfermidade não define o seu futuro, e a partir dessa noite, algo começa a mudar no seu corpo, no seu sono, na sua força, em nome de Jesus. Agora escuta isso com muita atenção, porque não é só a sua mente que está sendo tocada, o seu corpo também está sendo alcançado. Essas noites sem dormir, esse cansaço acumulado, essa dor que não passa, esse corpo que parece que não reage, isso não vai permanecer, não depois desse momento, não depois dessa oração. Talvez você já tenha passado por médicos, exames, filas de hospital. Talvez já ouviu diagnósticos que te assustaram. Talvez já tentou remédios, tratamentos, e mesmo assim ainda dói, ainda pesa, ainda não passou. Mas existe um poder que não depende de fila, que não depende de tempo, que não depende de diagnóstico, e esse poder está te alcançando agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que toda enfermidade no seu corpo começa a perder força agora. Toda dor começa a sair agora. Todo desequilíbrio começa a se alinhar agora. Se existe insônia que está roubando suas noites, eu ordeno paz sobre a sua mente, descanso sobre o seu corpo, sono profundo, restaurador, vindo agora. Se existe doença no sangue, nos ossos, nos órgãos, eu declaro cura agora. Toca nesse corpo, Senhor. Entra onde o remédio não chegou, alcança onde o médico não conseguiu e traz restauração completa, porque o mesmo poder que cura a alma também cura o corpo. E o que está acontecendo agora não é emocional, é real, é físico, é espiritual. Então recebe, não resiste, não duvida, porque essa dor não vai te acompanhar, essa enfermidade não define o seu futuro. E a partir dessa noite, algo começa a mudar no seu corpo, no seu sono, na sua força, em nome de Jesus. Agora escuta isso com muita atenção, porque o que começou aqui não termina aqui. Aquela dor que parecia constante não tem mais autoridade sobre você. Essas noites em claro não vão definir o seu descanso. Essas idas e vindas de hospital, esse cansaço de esperar, tudo isso está perdendo força agora, porque quando Deus entra, Ele muda o curso, Ele muda o tempo, Ele muda o resultado. Então guarda isso dentro de você.
Não foi só uma oração, foi um marco, foi um ponto de virada. Se algo em você acalmou, se algo em você aliviou, isso é só o começo. Não ignora, não volta atrás, não aceita novamente o que já começou a sair. Continua declarando, continua crendo, porque o mesmo Deus que começou vai completar. E o que hoje começou como alívio vai se tornar testemunho, e você ainda vai lembrar desse momento como o dia em que tudo começou a mudar. Agora faz isso, não guarda só para você. Compartilha com alguém que precisa dessa cura. E se você sentiu algo, comenta: eu recebo minha cura. Porque quando você declara, você fortalece aquilo que começou. E quanto mais você ouve, mais isso se consolida. Então, assiste de novo, mas dessa vez com ainda mais fé. Porque tem coisas que Deus só libera quando você decide permanecer. E esse é só o começo. Presta atenção nisso. Aquela dor que te acompanhava não vai te acompanhar mais. Essas noites sem dormir estão chegando ao fim. Esse corpo cansado começa a reagir agora, porque a sua história não termina em dor, termina em milagre. Talvez você não esteja vendo ainda, mas algo já foi liberado. E quando Deus libera, não volta atrás. Então guarda isso. Não foi só uma oração, foi o início da sua cura. Foi o momento em que algo mudou dentro de você. E o que começou aqui vai crescer, vai se manifestar, vai se tornar real. Agora me diz, você vai continuar acreditando na dor? Ou vai viver como alguém que já está sendo curado? Porque a partir de hoje, o seu corpo, a sua mente e a sua vida não respondem mais à enfermidade, respondem ao poder de Deus. Então, faz isso. Escuta essa oração de novo, mas dessa vez, com ainda mais fé. Porque existem coisas que você só recebe quando decide permanecer. E o que Deus começou, Ele vai completar.